Acho que deu certo. Estamos ao vivo? Acho que sim, hein? Estamos ao vivo. Hoje com mais uma live aí numa quinta-feira, né? Vem aí pro canal, vem dar uma olhada. Oi, Gija, tudo bem? Beijo pra você. Vamos falar hoje sobre inglês nos negócios, né? Vamos conversar com o professor Rony. Eu já fui convidada dele num canal, hoje eu convidei ele para o meu canal para a gente conversar um pouquinho a respeito. Vem assistir com a gente aí, tirar dúvidas aí para você que gosta de inglês para business, precisa, né? No seu trabalho existe uma necessidade. A gente vai conversando aí a respeito desse assunto que é super importante, né? Inglês, para quem não gosta, mas é uma necessidade, não tem jeito, né? Vem, chama aí o pessoal para entrar, para a gente conversar aí no nosso canal e falar um pouquinho sobre inglês para negócios, tá bom? O nosso convidado já está aqui, né? O professor Rony Lopes, ele é coaching, trainer em PNL, professor de inglês, né? Palestrante, faz treinamentos em grandes grupos aqui em São Paulo, com PNL, com coaching, e também dá aula de inglês em alguns grupos super importantes aqui de São Paulo, tá? Então vai ser bem tranquilo, mas vai ser muito legal conversar com ele a respeito desses tópicos, né? Que é um tópico de inglês para negócio e como anda o inglês nesse mundo business aí, né? Que a gente sabe que acaba sendo uma necessidade, né? A gente vai conversar a respeito disso com ele e o que ele tem sentido, né? Desse inglês aí tão necessitado pelas empresas e de que forma que a gente, professor, pode ajudar os nossos alunos a ter um bom desenvolvimento. Existe uma pesquisa de uns anos atrás falando que as pessoas que têm inglês dentro das empresas de grandes multinacionais acabam ganhando 50% a mais de salário, até 70% a mais se soubesse comunicar. E eu pude testar isso em alguns alunos mesmo, falando a respeito desse assunto, que realmente conseguiram uma ascensão salarial, conseguiram subir de cargo, justamente porque se comunicavam, pelo menos, não que tinham inglês fluente, mas se comunicavam e fizeram viagens, conseguiram melhorar o seu inglês nessas viagens e tudo mais. Então, realmente existe essa importância, sim, do mercado de trabalho com o inglês e hoje com outras línguas também, o espanhol, e acaba agora com essas questões do mandarim também, né? Então, a gente vê que o inglês sim é uma língua importante, mas não só ele, como outras línguas. Mas a gente vai falar do inglês hoje, porque é a nossa área, tanto minha quanto do professor Rony, né, e de outros professores que estejam assistindo e vendo, que realmente é um mercado que cresce muito, né? Os profissionais aí precisando de inglês, tem muitos que acabam fazendo sem gostar, e à medida que vai estudando, vai vendo que também não é um bicho de sete cabeças, que dá para ir levando e acabam gostando, né? A gente vai conversar também sobre metodologia, como o professor Rony trabalha com essas metodologias para ensinar a língua inglesa para esse mercado que, como eu disse para vocês, tem crescido muito. Eu quero agradecer também a todas as visualizações do meu canal, profa.julianalima, lá no YouTube. Obrigado, né? Lembrar vocês que é um canal que fala sobre educação, né? De que forma que os pais podem ajudar, os responsáveis podem ajudar na educação dos seus filhos, né? Daqueles que eles cuidam. Para professores também, então vai ter uma área também lá. A partir da semana que vem eu já vou começar a colocar os vídeos sobre treinamento para professores, né? A gente vê uma necessidade absurda, né? De profissionais que estão precisando de uma educação continuada, estão precisando de um alicerce aí para se manter dentro do mercado e conseguir acompanhar esse ritmo louco. Então a gente vai ter algumas dicas também, dicas para os profissionais e também dicas para os pais e para gestores e para tudo mais, né? Então eu estou tentando colocar a experiência aí, a minha experiência, que eu tenho dentro do mercado de língua inglesa, para que não só de língua inglesa, mas de ensino de uma forma geral, para que a gente possa ajudar os outros profissionais, os outros professores aí a crescer e ajudar tanta gente.
Magia das letras. Oi, Marlete, linda! Beijo, viu? Próxima. Eu quero também dar um recado. Tem uma profissional para a semana que vem, uma super pedagoga. E eu vou falando depois. No meu canal, nos meus canais aí no Store também eu falo. Para semana que vem a gente já tem uma live com uma super profissional que vai nos ajudar aí a dar algumas dicas sobre alfabetização. E eu tô louca para fazer essa entrevista porque essa profissional é do meu coração. Super beijo aí, não sei, ela deve estar assistindo, não sei, mas um super beijo, tá? Vou pôr lá nos stories. Depois eu ponho lá para vocês. Que é a próxima entrevistada desse grupo de profissionais que eu estou conversando e pedindo para vir aqui para o canal para a gente conversar um pouco sobre educação, né? A gente precisa. O nosso convidado já está, acho que meio que online aqui. Estou só esperando ele dar um oi para a gente iniciar. Ai. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se está certo. Um beijo, viu, Marlete? A gente vai se falando, sim, né? Você é uma próxima convidada aí, maravilhosa. Poxa! E aí, olá, Olá! tudo bem? Tudo bem, professor? Como é que você está? Tá tudo bem por aí? Atrasado. Não, Martim. Um pouquinho corrido, mas é foi. Obrigado por aceitar o convite aí. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço. Rô, a gente vai falar sobre inglês nos negócios, um tema bem de todos os temas que a gente tem dentro da língua inglesa. Eu acho que o inglês para business, né, como a gente fala, é um inglês meio complicado até para os professores, né? O mercado de trabalho tem pedido profissionais com esse peso, e você tem sido um profissional recrutado aí nas empresas. É, Do business, né? Apesar de já ter dado inglês para business, mas não é a minha área. 5% no Brasil se comunicam, né? Se comunicam, né? Não é que falam inglês. E 1% conversa mesmo, tem influência. Como que é isso no mercado de business? Tem muita gente falando inglês no business ou tem pouca gente? legal. Vamos lá. Esse 5% que eu não fiz nenhuma pesquisa, tá? Então, eu vou falar aqui meio que no chutômetro, meio que pela minha experiência, só que eu não dei aula para todos os 5%. Se a gente olhar, antes disso, se a gente olhar 5% da quantidade, o que nós temos o quê? 210 milhões de pessoas. Isso. Se nós arredondarmos para 200 milhões de pessoas, 5%, 5 vezes 2, 10, vai dar 10 milhões de pessoas. Ok. Já é muita gente, né? Quer dizer que 10 milhões de pessoas falam inglês. É. É, sim. Se eu pegar, por exemplo, se eu fizer uma comparação com com a quantidade de pessoas do mundo, com a quantidade de pessoas dos Estados Unidos, por exemplo, é pouca gente. Até no Brasil, é pouca gente. Agora, se eu pegar, por exemplo, essa quantidade de pessoas e distribuir num país como Portugal, por exemplo, embora que eu não sei qual é a população de Portugal, já é bastante Uhum. gente, né? Sim, sim. De qualquer forma, poucas pessoas, é verdade. Agora, e para responder sua pergunta, 1% dessas pessoas falam inglês, e aí você perguntou se 1% dessas pessoas estão no mundo dos negócios, é isso? Exato. Tá. 1% dessas pessoas significa que são 2 milhões de pessoas que falam inglês. Eu não sei se 2 milhões de pessoas falam inglês, assim, no mundo dos negócios. Eu não sei. Não Mas sei, porque pela tua experiência de trabalho, você tem visto que tem melhorado esse inglês? Eles têm buscado mais? não, 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 né? não. Por quê? Vamos lá. Muitas pessoas começam e param. Hum,
E aí, depois vem uma dor, que aí o marketing trata disso, vem uma dor, e aí ele vai e começa novamente. Então ele vai e para, começa e para, começa e para. Até que ele chega a um nível que ele não consegue sair mais, ou que ele consegue, que ele percebe que está parado, está preso, né? Ele não está bloqueado. E aí eu quero dizer o quê? Ele não consegue, por exemplo, galgar uma posição na empresa. Ou, por exemplo, ele está desempregado e não consegue entrar numa multinacional. Ou até consegue, mas com um cargo inferior do que ele queria. Agora, esse número vai aumentar, vai melhorar. Como, por exemplo, a conversa com o Felipe há 2 semanas atrás, ou uma semana atrás, vai melhorar, porque olha só, e aí você tem essa experiência a melhorar. Daqui 5 anos, 10 anos, aí estará diferente. Mas hoje, não, não. Então, o mal desses profissionais, na verdade, é que eles começam e param, não dão continuidade, e aí, diante, de repente, de uma necessidade, eles voltam de novo, mas a sensação que tem é que eles não saem do lugar. Isso. Eles voltam e procurando desculpas. Muitos procuram desculpas. Por exemplo, é a escola, é o professor que não tá legal, né? Ou, por exemplo, o carro quebrou e aí precisa refinanciar. Enfim, são várias coisas, mas o inglês não é prioridade. Não tenho visto como prioridade. Infelizmente, eu não tenho visto. Eu gostaria de pensar diferente, gostaria de ver isso diferente. E eu trabalhando para que isso mude, né? Claro. Evidentemente. Mas, por enquanto, não. De que forma que você, quando você entra nessas empresas e vai dar os seus cursos, você faz um trabalho de coaching com eles para identificar esses medos ou essas crenças limitantes desses profissionais? Como que é o teu trabalho lá? Boa pergunta. Vamos lá, eu sou coach, né? Como você sabe. Quando eu estudo e quando eu conheço os trabalhos com a neurociência aplicada à educação, muda completamente. Então, muitas técnicas que eu fazia do coach eu deixei de lado, né? Então, eu uso os recursos da neurociência aplicada à educação, com a neurolinguística também, claro. Uhum. Ok, por que eu estou dizendo isso? Sem citar nomes, perdão, um aluno estava experimentando muita ansiedade na sala de aula. Logo no início, né, quando começamos a ter aula, isso pré-pandemia, antes da pandemia. E qual foi o trabalho que nós fizemos? Eu fui trabalhar o sistema dopaminérgico nele. E aí eu aprendi com a professora Carla. Trabalhar o sistema dopaminérgico, trabalhar para a motivação, né? Neurotransmissor da motivação. Tem até técnica, tem todo um jeito para fazer isso, né? Inclusive, eu comprei uma palestra de vícios e virtudes da professora Carla e dei para ele, né? Para ele acompanhar. Ele viu o que que é aquilo, ele viu o universo que é, como é grandioso a neurociência aplicada à educação no aprendizagem, ensino e aprendizagem. E, e daí em diante, o que que vem acontecendo? E outros trabalhos que a gente vem fazendo, sabe? Os cuidados, vem fazendo na sala de aula, as conversas, sabe? O meu olhar, a minha tranquilidade Uhum. de poder apoiá-lo, sabe? Sem prejugá-lo. E ajudar com que ele se olhe de uma maneira diferente para diminuir, para baixar o nível de ansiedade, o nível de estresse. Aí a pessoa começou a falar inglês, começou a aprender, a aprender. Pra você tem uma ideia, por exemplo, ele vai para o trabalho hoje e tem outra pessoa dirigindo, ele fala assim, eu não vou conseguir... Perdão, gente, desculpe. Eu não vou conseguir chegar no trabalho no horário para poder termos a aula. Vamos fazer a aula via vídeo aqui, por exemplo, ou via WhatsApp. Conversação em inglês, não tem nada de português. O cara tá, entre aspas, como as pessoas gostam de dizer, ele está destravado, está desbloqueado. Fala inglês já o tempo inteiro. Já faz a apresentação em inglês na empresa onde ele trabalha. Poxa. Isso em 8 meses. Menos de 8 meses, porque eu comecei a dar aula para ele em fevereiro. E isso já estava acontecendo em setembro Tá. do ano passado. Uhum. Entendi. Quero mandar também um abraço, né, para a professora Carla Tiepo, né, quem está assistindo a nossa live, que acompanha ela, né, é uma neurocientista super famosa, né, doutora, né, Rony, a gente que observa o trabalho dela, é um trabalho maravilhoso, né, e o que é educação sem neurociência hoje? Absolutamente nada, né, então é uma professora, uma profissional que ajuda a abrir
muito os nossos os horizontes dentro da educação. Um super abraço para ela também, né? Também, professora. Beijo. Beijo para ela. Rô, o que, que um professor de business precisa ter para ele ser um bom professor? Legal. Primeiro, dominar o inglês. Falar inglês. Primeiro, né? Segundo, passar por treinamentos, como nós passamos, né? Acho que eu posso falar o nome dos treinamentos, não posso? Acho que sim, não tem problema nenhum. Legal. A gente não ganha Treinamentos muito com isso, né? baseados na Cambridge, aí nós fizemos treinamentos para tornar professor no CNA, para tornar professor na Seven, né? Você deu aula na Seven, eu ainda estou na Seven, dando aula para empresas na Seven. E também como sozinho também, né? Como free, tanto na Seven como free, né? Acho que isso aí é primordial, você passar por treinamentos. Você saber o que você está dizendo. E outra, e aí, o inglês não é só ensinar inglês, sabe? Conversação, não é só isso, vai muito além do que conversação. Né? Inclusive, pode ser que de repente venham outras perguntas. Então, o que o professor tem que ter? Ele precisa saber inglês, ele precisa ter pelo menos um mínimo ou pelo menos ter tido experiência nas empresas. Então, se eu nunca trabalhei no mundo corporativo, como nós já trabalhamos, fica difícil dar aula, né? Se eu nunca participei de reuniões, e aí vem de um know-how interessante, que quando eu voltei para São Paulo, e aí em 94 eu trabalhei numa empresa americana, fiquei 7 anos e meio. E foi lá que eu comecei a fluir, né, a tratar da fluência do inglês, porque na 95, 96, os americanos começaram a se interessar pela fábrica. E aí fizeram reforma, vieram muitos americanos. E não eram poucas pessoas que falavam inglês. Hoje tem muitas lá, né? Sim. Então, por exemplo, eu ia na folga, eu ia trabalhar para andar na fábrica com os americanos, para traduzir reuniões, treinamentos, enfim. Então, eu comecei a ver naquela situação enquanto trabalhava na fábrica, no mundo corporativo, ali mesmo, ah, como que eram as reuniões, quais os vocabulários, né, as expressões faladas por aquele pessoal, por aqueles americanos, enfim, aqueles nativos, enfim. Então, eu diria para você que precisa ter vivido, né? Ah, mas se o cara nunca viveu, ele não pode começar? Claro que pode. Né? Ele sabe que vai errar, e se é bom, ele vai aprender também. Mas para ser um bom professor, poder ajudar seu aluno, acho que é importante você vivenciar. Eu falo muito dessa questão da imersão, né? Do contato que a gente tem que ter com a língua o máximo possível para que as coisas aconteçam. Mas de nada adianta se não tiver uma metodologia que ajude. Qual é a metodologia que você tem usado com esses alunos para eles terem bom resultado? Legal. Eu gosto muito, Communicative Approach. Muito, Jeremy Harmer. Já li Gosto muito. muito. Nossa, muito, muito, né? Eu Aprendi com fiquei. você, na verdade, né? Com ele, aprendi ele com você, né? A ler ele, dormir com Jeremy na cabeça. Boa, boa. E fez muito bem. E aí eu recebo o treinamento do Igor, maravilhoso, cara, formidável. O Igor tá no meu Instagram, excelente professor, excelente mestre. E também é, grandes professores que passaram nos ensinando, nos treinadores. Então tá. Agora, juntando com o Communicative Approach, o que tem de importante? Vem a neurociência aplicada à educação, né? Porque isso é uma base, te ajuda você a organizar a metodologia, aquilo que você está ensinando ao aluno, te ajuda ou ajuda o aluno a montar um programa, como nós falamos, trabalhar a ansiedade, né? Enfim, e aprender de maneira mais rápida, mais fácil, enfim. Legal, é isso. Você acha que qualquer professor ele pode dar aula de business? Qualquer professor de inglês, é isso? Isso. Ah, não, não, não. Não, eu acho que vai muito com o que nós falamos agora há pouco, né?
se ele não tem essa, na minha opinião, tá? É uma opinião, posso estar errado, mas se ele não tem uma vivência no mundo corporativo, se ele nem teve, eu acho que ele precisa passar por um treinamento, no mínimo, né? Então não é Uhum. qualquer professor, né? E sem contar que há professores que não falam uma palavra em inglês, né? Ou fala tudo errado, né? Já vimos isso. Ah, eu falo Vocabulário, errado? né? Todos nós falamos errado, Sim. né? Mas, poxa, Mas tem uns que são que pelo menos a gritantes, né? maioria. Hã? Tem uns que são Como? gritantes, né? Sim, 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 sim. Isso, inclusive, responde uma pergunta que você fez, né? Sobre o 1%, sobre esses Uhum. 5%, só 5% dos alunos que é dos brasileiros falam inglês, né? Sim. Então, a reclamação de muitas pessoas que desistem em curso de inglês também é lícita, né? É correta, Muito, acontece mesmo. muito. Né? Também. Qual é o tipo de avaliação que você tem usado com esses alunos do business? É o mesmo tipo de avaliação que a gente utiliza para dar aula para teens ou para adulto? Como que funciona? O que eu avalio num aluno quando. Porque eu fico pensando num aluno de business um nível um pouco mais alto. Não sei se isso é correto, mas um nível mais elevado de conhecimento e às vezes a forma de avaliação que a gente tem que ter com esse aluno é diferente, até porque ele está num ambiente diferenciado, né? Ele está dentro da empresa, ele é um gestor, ele é um diretor. Como que você trabalha a avaliação, Rô, com esses alunos? Primeiro, quando a gente trabalha, por exemplo, por uma instituição que vende os cursos, né, que fornece os cursos para as empresas, a gente segue as regras da instituição. Então, aplica-se prova como nós aplicamos nas escolas, né? Ou seja, vem as habilidades, listening, speaking, writing, que é escrita, Uhum. né? Enfim, a gente segue isso. E tem um outro ponto. Há empresas que querem, a grande maioria das empresas quer esse tipo de avaliação, né? Querem isso, ainda se preocupa com esse tipo de avaliação. E nós respeitamos. Agora, há alunos que não se preocupam com isso. O que eu preciso fazer? Ajudá-lo, ajudá-la, que ele ou ela perceba que está aprendendo. E aí vai para o campo, e aí vai para o front, e aí vai falar inglês, e vai ter os feedbacks. Né? Enfim, é uma das maneiras também de se avaliar. Mas a grande maioria, você ainda avalia do jeito tradicional, digamos assim, que é o que a gente faz, aplica a prova, o listening, writing, uma grande maioria. Diria que uns 98% ou mais, talvez até mais. Pensa, né? Você pode repetir, por gentileza, que eu dei uma travada. Isso acontece. A O gente, que a gente feedback é fala o que faz toda a e às vezes diferença, na trava verdade, mesmo. né? Você O, pode repetir? Eu não ouvi. Como? o feedback que a gente faz no final é o que faz toda a diferença também para os nossos alunos, né? Sim, sim, exatamente. 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 Quero mandar um abraço aqui para a Rayane. Rayane, que legal que você está aqui. Ah, a Estela Mara, Magia, o Crispim Andrade. Que legal. E a Giovana. Bom, que Giovana, legal. quais as dicas que você dá para os seus alunos quando eles sentem que eles estão com dificuldade? Os de Tá, business, né? beleza. Business, isso. Bom, vamos dividir aí. Nós temos na fala, na escrita, no ouvir e leitura, né? São essas habilidades, né? Exato. Aí depois nós temos o que é chamado de sistema, que é o vocabulário e a gramática. Se eu não falo a memória, nós estamos seis, acho que são seis, acho que são seis. Vamos chamar de quatro habilidades e dois sistemas, né? Que a Cambridge nos treina, né? Uhum. Então, eu quero falar de cada um deles, que é diferente, né? Eu acho que fica mais fácil separar, fica mais pedagógico, fica mais didático, penso eu. Se o aluno tem dificuldade, ele sente dificuldade no vocabulário,
Aí o que eu gosto de fazer? E você me conhece, você sabe que eu planejo as minhas aulas minuciosas, né? Minuciosamente, né? Planejo minhas aulas. Você sabe disso, né? Durante os treinamentos da Cambridge, que a Seven nos deu vários treinamentos, eu já cheguei a demorar quase 2 horas preparando uma aula. E eu sabia que eu sabia daquilo, mas eu vou aprender esse negócio aqui, vou aprender, isso aqui vai ficar automático para mim. E hoje é automático para mim, né? Bom, mas vamos lá. Então, nesse preparo dessa habilidade, por exemplo, vamos pegar se ele está com dificuldade no speaking, que é na fala, qual a dica que eu vou dar para ele? Primeiro que eu passar alguns exercícios para ele, e aí entra a neurociência. Uhum. De que maneira? Eu vou explicar para esse aluno, para esses alunos, o que são as áreas da linguagem. Sem entrar muito técnico, né? Sem a gente falar do cérebro, das áreas de Broca, de Wernicke, não é isso, mas vão dar exemplos de como ela funciona, de contrapartida, por exemplo, quando uma pessoa que é mais tem habilidade na música, um gago, quando ele fala, ele gagueja, mas quando ele canta, ele não gagueja. Então, eu vou começar a dar dicas de como ele vai treinar a fala, entender. Então, se ele entender o que está sendo falado, só em inglês, né? Só em inglês ali, sem a legenda. Se ele entender o que está sendo falado, ele mastigando, significa que ele já está numa fluência, ou está num entendimento muito legal, ele já aprendendo muito bem inglês. Mas se ele está mastigando e não consegue entender o que está sendo falado, significa que ele precisa trabalhar ainda essas áreas da linguagem, precisa trabalhar. Aí nós estamos falando também do listening, que é do ouvir. Então, eu vou trabalhar muito dando exemplos, dando exercícios para que ele se auto-perceba. Olha o auto-feedback aí, que é o que nós falamos, que são as dicas. Olha a importância do auto-feedback. Ele mesmo vai perceber uh, as áreas que ele precisa melhorar. E, evidentemente, que nós, como professores, vamos reforçar e ajudá-lo, né? É o nosso papel ajudá-lo a treinar e a melhorar essas áreas. Exato. Um aluno, ele precisa ter conhecimento prévio para iniciar um curso de inglês para negócios? Ou dá para iniciar do zero já implementando o vocabulário novo de business? Excelente pergunta. Você lembra que nós conversamos uma vez sobre um determinado livro? A gente não vai falar o livro aqui agora, mas é um livro que não servia para comunicação, né? Não era para comunicação. E você me ajudou a enxergar dessa maneira. A partir do que nós tivemos aquela conversa, eu comecei a fazer as comparações, é verdade. Eu uso esse livro? Uso, adoro esse livro. Mas ele não tem não é comunicativo ali. Então, eu vejo como necessário você ter um conhecimento prévio para você treinar o business. É importante. Tem muita palavra técnica ali, né? Uhum. Então, por exemplo, são livros, é um dos melhores livros do mercado, talvez se não for o melhor, mas ele não é comunicativo. E aí o professor não vai ensiná-lo a aprender a falar, por exemplo, verbo to be, ficar a treinar na fala, na conversação verbo to be. Ele já precisa estar ali, ter um conhecimento prévio. Então, eu concordo com isso. É bom que tenha um conhecimento prévio. Um E se conhe- não tiver? Desculpa, pode falar, pode não, perguntar. um conhecimento prévio da língua especificamente, né? Do vocabulário do dia a Sim. dia, não necessariamente o vocabulário já de business, né? Não, do dia a dia, exatamente. Não de Tá. business. O business ele vai aprender ali, ele vai treinar ali. Isso mesmo. Uhum. E se ele não tiver e precisar? Se- Excelente, excelente pergunta. O que eu recomendo para esse aluno? Mais aulas. Tá, como assim? Então, nós fechamos um contrato de 2 aulas por semana. Se ele não tem, nós vamos fazer 3 aulas, a recomendação 3, 4 aulas por semana, sendo que 2 aulas nós vamos treinar comunicação, lá do básico, ele sendo básico nesse caso. Se ele for intermediário, significa que ele já sabe, né? Bastante coisa. Então, nós vamos começar do zero. E
pelo menos, sei lá, algumas semanas, vamos trabalhar bastante esse zero, para ele ter aí ele terá um conhecimento prévio lá na frente, né? Para ir para o Entendi. business. Nas aulas de inglês para negócios, existe a gente sempre fala, né, que tem muitas escolas que não ensinam gramática, né? E a gente já vivenciou isso, né? Não vamos citar aqui a marca para não pegar pesado, mas É. a gente vê muito isso em algumas escolas dizendo que 100% conversação, 100% você já na primeira aula você já sai falando e lá, 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 lá. No business, existe essa preocupação de se ensinar gramática? Vamos lá. Peraí, que deu um piti aqui, ó. Deu um probleminha aqui, peraí. Ai, ai, ai. Pardon, pardon. No problem. É como o Faustão fala, quem sabe faz ao vivo, né? É ao vivo, as coisas vão acontecendo aqui ao vivo. É, exatamente. Bom, sabe, mas o problema é aquela peça que fica atrás, sabe, do computador, que fica atrás aqui da tela do celular, aquela pecinha, né, que está abaixo de você, né? Bom, vamos lá. Você sabe, e alguns aqui que faz parte do meu Instagram, sabe que eu estou prestes a lançar um curso de inglês digital, né? Inclusive de business, né? Começar com business. Era para ter lançado dia 20. Aí, questões da minha mãe, que ficou doente, né? Nós vamos lançar agora em fevereiro. Eu vejo colegas, muitos colegas, na internet e, como você acabou de falar, mesmo no presencial, nas escolas, dizendo que não ensina gramática. Bom, sabe que, e aí tem uma coisa importante que e é por isso que vem o treinamento, percebe? Peraí, mas eles estão falando besteira? Não, eles sabem, né? Agora, eu digo para você que a gente ensina gramática de maneira contextualizada. Ou seja, você ensina gramática sem estar ensinando gramática. Ou seja, o aluno ele vai aprender de maneira automática, contextualizada. Então, o foco não é trazer a consciência para a gramática, mas na frente, ou tem os momentos na aula que você até trabalha mais consciente, deixa mais claro que aquilo é uma gramática, mas é um pedaço bem pequeno. Mas você pode trabalhar gramática e isso não prejudica você trabalhar a conversação. Porque senão não há crescimento, não há desenvolvimento. Então você só treina falar, 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 vira o que um papagaio? Nada contra, porque papagaio é lindo, maravilhoso, fala melhor do que a gente, inclusive. Ele rola a língua, coisa que eu não sei, que eu não consigo falar. Aquele R no espanhol, o papagaio fala e me dá um banho. Fala melhor que eu. Mas nada contra o papagaio, ele é lindo, mas assim, é o crescimento, é o desenvolvimento que eu quero dizer. Por exemplo, a gente vai falar. I'm I'm forward to giving or to being, sei lá, eu não vejo a hora de estar aqui, né? Poxa, mas por que entra ing aí? I'm forward to, se tem um to não é infinitivo? Poxa, o aluno precisa saber disso. Então tem um momento que eu vou tirar e vou explicar isso. Uhum. Uma hora, por exemplo, 5 minutos, vai atrapalhar em quê? Só vai contribuir, só vai ajudar, que seja 15 minutos, que seja. Mas Sim. aí tem os outros momentos que ele vai falar a dar com pau, ele vai falar muito. Inclusive, nós sabemos que tem um momento que a gente controla, né? Inclusive, né, a gente controla e a gente corrige na hora, né? Se o aluno fala errado, preciso fazer isso, sem expor o aluno. E aí a gente vai diminuindo, né? Esse controle até que ele fica livre, né? Para fluência. Então, todas as aulas treinam a fluência. E aí eu quero trazer um dado importante que nós sabemos, Ju, que é o quê? Então, por exemplo, numa aula que a gente vai falar sobre gramática, sei lá, vocabulário, ou no listening, que é ouvir, ou no writing, que é escrever, por incrível que pareça, ele tem muita conversação, ou tem muita comunicação. O aluno fala inglês ali, bastante, bastante, inclusive. Não é só ficar escrevendo todo mundo quieto, ou só ficar lendo, ou só ficar ouvindo. Não, tem muita conversação, tem muita prática. Então, o speaking, que é a conversação, ele está em todas essas áreas, que nós falamos que eram seis, né? Uhum. E essa importância de juntar todas as competências, né? E aí a próxima pergunta caiu bem nisso, né? Qual dessas habilidades que o business mais explora? Existe isso? Então,
sei lá, no business ele precisa ter um speaking melhor que um writing, ou um reading melhor que um listening. Como que é? Ou ele precisa realmente fazer o global, igual a gente trabalha geralmente, né, dentro das habilidades normais? Ou tem algum específico? Na verdade, a pergunta é, precisa ter um específico? As empresas exigem algo mais específico? Excelente pergunta. Se você, por exemplo, pega um aluno ou, de repente uma empresa te convida para ensinar um grupo de alunos ou um determinado aluno, esse aluno já fala inglês, mas ele tem uma certa dificuldade em redigir e-mail. Então, ele já fala inglês. Você vai dar aula para ele em inglês. Então, o cara não deve nada para ninguém. Só que na hora de escrever, tá muito ruim. Então você precisa desenvolver. Aí entra o que você falou. Então vai ser específico para a escrita. Ou o contrário, vice-versa. Ele é muito bom na escrita, ele é muito bom na gramática, mas ele não fala inglês. Aí você vai atacar mais o speaking, né? Ou, por exemplo, ele fala, escreve, mas tem uma dificuldade em compreensão no listening. Então você vai desenvolver bastante, né? O listening você vai desenvolver muito desse aluno, ajudá-lo. Então, Agora, aquela história de que o aluno precisa no business escrever mais, então é mentira. Porque ele tem que escrever mais e-mails, mais relatórios. Não. depende muito, depende da empresa, depende da área do trabalho dele, né? Pode ser que de repente ele não precise falar tanto inglês, ele precisa mesmo escrever. De repente ele fica analisando contratos. Né? Por exemplo, eu tive colegas na faculdade que não foram para aulas em inglês, não falam inglês, mas virar especialistas em contrato, analisar contrato, mesmo em inglês. Tá. Né? Então eles não falam, tem inglês fluente, mas a especialidade deles foram o quê? Análise de contrato. Então, a Tem leitura que é uma das habilidades mais utilizadas, então. sim, para esse público, para essas pessoas, sim. E aí você tem empresas que precisam de pessoas assim. Uhum. Mas que elas não estão preocupadas, não é naquele departamento, aquele trabalho específico, a empresa não está preocupada que o cara fala inglês, mas que ele tenha uma habilidade da leitura, de compreensão e de poder pegar as armadilhas nos contratuais, digamos, se é que está certo, né, a maneira de falar. Tá. Uhum. Então, pode acontecer de ser muito específico. Agora, eu gosto de seguir o quê? Claro, evidentemente, que se a empresa. Inclusive tem o Adilson aqui, um teacher, não sei se o Adilson está aqui, mas ele passou uma mensagem agora. Nossa, formidável, gente de primeira qualidade, inclusive é um teacher também. Bom, eu gosto de pensar e ensinar tudo. Tá. Tudo, né? Mas também flexível, que se o aluno, teacher, eu não preciso do speaking, eu preciso do writing, só quero writing. Ok, e vamos trabalhar, né? Vamos fazer um contrato para só dar aula para o writing. Se mudar, a gente prepara um outro. Se no meio do caminho ele mudar a meta dele, a gente prepara um outro contrato, sei lá, enfim. Uhum. É aquela pergunta bem clássica, né? Todo mundo acaba fazendo pra gente e a gente fica. Às vezes, eu me sinto num beco sem saída, mas agora eu tenho uma resposta mais concreta para os alunos, né? Quanto tempo leva para o aluno poder se comunicar, mas utilizando o vocabulário business? Porque para se comunicar, a gente sabe mais ou menos o que a gente pode dizer, né? Mas eu digo para se comunicar no mundo business. Quanto tempo? Uhum. Considerando aquilo que eu falei, de que ele precisa ter uma experiência prévia, né? Considerando isso, os 8 meses. Poxa. Uhum. Os 8 meses. Isso Isso é uma estudando mais ou experiência que eu menos tenho. quanto tempo por dia? Quantas horas por semana? Uhum, sim, sim, boa. Ó, nesse caso, a gente está dizendo 8 meses, a gente está dizendo que 2 aulas por semana, por exemplo, uma aula de 1 hora na terça, uma aula de 1 hora na quinta, né?
estamos falando aí de um total de 70 horas, 70, 80 horas, acho que não chega a 90 horas, não sei precisar. Mas eu vou colocar 90 horas, eu acho um bom número. Então, em 90 horas, você consegue ajudar o aluno a trabalhar muito, a se comunicar, né, a treinar. E um detalhe importante, Ju, detalhe importantíssimo, que aí vem muito da minha personalidade, aí vem muito da maneira, da minha estratégia, né? Eu nunca parei para ver se os meus colegas fazem isso, nunca parei. Mas assim, ó, eu gosto de ajudar o aluno a ir adiante, né? Como assim? Deixa eu tentar ser mais específico. Se no básico eu vou ensinar verbo to be, vou ensinar horas, não sei mais o quê, ou vamos melhorar. Ele tá no intermediário. Então, o intermediário ele vai aprender como fazer futuros com ING, futuro com will, né? Já vai começar a estudar o perfect tenses, o present perfect e o past simple. E, e o que que eu começo a fazer? Além de ensinar isso, que é o programa pede, né? Nós temos um contrato, o programa pede isso. Eu começo, e aí eu vou experimentar, vou perceber se o aluno aceita isso, evidentemente. Se ele aceitar, e a grande maioria, eu diria que 100% dos alunos aceitaram, que eu dei aula, que eu dou aula, nós vamos passear no avançado. Nós vamos Ah, passear, por exemplo, no inversion. Vamos treinar esse inversion, né? O inversion é no momento que, como é que a gente vai fazer essa inversão usando um advérbio negativo, né? Por exemplo, no intermediário, no básico, para o intermediário, ele aprende a utilizar, em que momento, em que lugar ele vai colocar o advérbio de frequência, por exemplo, né? tá. O often, o never, hardly, assim por diante, raramente, com frequência, sempre, né? E aí, o que que é esse negativo? Lá no avançado, nós vamos mudar a posição dele, ele vai vir lá para frente, junto com um auxiliar lá do verbo, né, que a gente estiver usando. E quando o cara olha isso, fala, nossa, que negócio maluco, que negócio estranho, não faz nenhum sentido. Mas quando ele aprende, ele não quer outro mundo, ele quer começar a utilizar o que ele aprendeu. Ou seja, ele está estudando o intermediário, mas ele está passeando no avançado. Tem dado muito certo para mim, nas minhas aulas. Isso é uma boa dica. Eu, como professora, eu não, acabo não fazendo isso, né? Eu fico geralmente no estágio onde o aluno está. E isso é interessante. É uma dica que eu até já vou anotar aqui para, de repente, fazer um trabalho, né? Fazer alguma coisa diferente. Eba! Não, é legal. Esses papos são interessantes porque a gente vai tirando, né? Essa semana, umas 2 semanas atrás, eu fiz uma live com a professora Thalita Mello e foi muito legal Uhum. também, porque nós conseguimos juntas tirar uma da outra as coisas, as experiências que ela tem, né? Isso, eu acho que é isso. Essas lives também nos ajudam muito, né? A gente acaba conversando, Sim, vendo a outra pessoa e sim. muito legal. É uma dica interessante. Tem algum livro que você gosta muito de business? Eu até suspeito qual é, mas eu queria que você falasse um pouco e se esse livro você utiliza nos seus cursos. Ó, o telefone está tocando aqui. Sim, tem. Martin Lee, eu não sei se você me ouviu, né? Deu uma travadinha. Você ouviu? Market Leader, que eu mais gosto. Eu vi que o meu ligaram para mim aqui. Coisas ao vivo, né? Uhum. O É, Market Leader. E verdade. O você, meu cai um pouquinho. e você utiliza esse livro. Sim, sim, Uhum. utilizo. E o Market Sim. Leader tem que faz com que suas aulas fiquem mais dinâmicas e você vê bons resultados? Tá. Não é ele que tem, né? Para ele ficar dinâmica, não é ele que tem. Eu acho ele muito forte, né? Robusto, sério, traz situações do mundo mesmo, dos negócios, do corporativo, mas o que torna dinâmico não é o livro, né? O que torna dinâmico é tudo que a gente aprendeu nos nossos treinamentos. É isso que torna dinâmico. Como que a gente dá essa aula? Né? De que maneira? Quais estratégias que a gente usa? Né? Uhum. A gente gosta de chamar de leading, né? É,
a Simone Manetti, eu aprendi uma coisa com ela, lá da Seven, né, uma das treinadoras da Seven, da tutora da Seven. Eu aprendi uma coisa com ela que eu falei, caramba, né? Só que eu já tinha ouvido ou visto, né, de você também, alguma coisa muito parecida. Você pega, por exemplo, wrap up, né, no finalzinho da aula, e você pode, na próxima aula, você pode até abrir usando wrap up, aí depois você vem com lead-in, né? Aí você vem com warm-up. Então, ok, eu sei que a gente está falando de maneira técnica aqui, mas eu quero dizer, gente, é o seguinte, no final da aula, nós temos uma técnica onde a gente vai fechar a aula para fazer sentido, para não ficar aberto para o aluno. A gente faz de uma maneira mais engraçada, sei lá, com palhaçada ou não, ou de maneira mais séria, não tem problema. E na próxima aula, a gente precisa cuidar para que faça conexão, né? Para que faça sentido, para não ficar solto. Senão o aluno não sabe o que está acontecendo. Como assim? Peraí. Como assim? Já vai começar com isso aqui? Mas e aquilo que a gente viu a semana passada? Então, começar com o próprio lead-in e usando também o warm-up já basta. Só que quando você usa o wrap-up, e ela me ensinou isso, foi formidável. Eu acho a Simone uma das lindas estrategistas, uma das excelentes estrategistas. Eu tenho o contato dela, meu Deus, meu Deus. Um abraço para Simone Manetti, Gosto né? muito das estratégias dela, ensina muito isso. Ela é uma Legal. graça. Então, muito. Então, são essas nuances, são essas estratégias que faz a aula ficar dinâmica. Rô, eu aprendi com você e através de você muitas coisas foram abrindo os caminhos dentro das minhas aulas, né? Desde que eu te conheci em 2009, já faz bastante Yeah. tempo já. Uhum. Você via que eu tinha uma dinâmica de aula muito Uhum. parecida com a sua, mas que eu não usava nomes específicos. E aí foi os treinamentos que você me Sim. deu na época de coordenação, com o Communicative Approach. E que Yes. no começo, a gente batia de frente, né? Porque, você sabe, né? Meio cabeça dura, né? A gente acha que é do nosso jeito. E fui aprendendo e fui vendo que o Communicative Approach realmente, né? Hoje é o que a grande maioria dos cursos utilizam, né? Quer dizer, a grande maioria tem usado técnicas diferentes e tudo mais. E aí depois eu aprendi com você, mais ou menos meados de 2011 para 2012, um pouco de PNL. Cheguei a fazer cursos com você, a gente para, termina, não começa e volta e termina, e eu tenho que terminar, né? Tive alguns cursos com você de coaching, mas nada comparado a tudo que eu tenho visto de neurociência, né? E eu É. vejo que o que falta nos professores, primeiro que o que falta nos professores do mercado hoje é essa questão do treinamento, da didática e da metodologia, né? Os cursos eu posso falar com propriedade porque são coisas que eu estudo, os cursos de pedagogia e de licenciatura hoje não ensinam os profissionais a serem professores, ensinam a ser leitores de pensadores, né? Então, a gente não tem prática de Isso. ensino Isso. dentro da sala de aula. A gente só fica lendo Vygotsky, Piaget e blá, 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 e Paulo Freire, etc. E muitos professores, por exemplo, não sabem o que é um plano de aula, né? Não Uhum. sabem o que é preparar uma aula, né? Quando a gente fala de preparar a aula, de ficar 3, 4 horas preparando uma aula, com todas as técnicas que existem, já são coisas grandiosas. Mas nada Sim. disso também é comparado com a neurociência. E a pergunta, fiz todo esse esquema, você continua usando PNL e coaching, mesmo sabendo que a PNL tá, que a neurociência está anos-luz à frente? Legal. A Adriana, nossa, linda, olha, colocou verdade, Gil. Você sabe quem é a Adriana, né, que está aqui? É uma Sei. linda, ela é uma graça. Adri, eu te amo, um beijo. Essa daí tem me apoiado muito nos cursos que eu faço e eu fico também em cima dela e eu quero também trazer ela aqui no canal um dia, porque a Adriana tem uma grande experiência, não só de sala de aula, mas de vida, Sim. fazendo homeschooling, ensinando a filha dela. Nossa. E isso é tremendo. Se você vê, Rony, as atividades que ela faz,
com a filha dela, o desenvolvimento que a menina tem em casa, com ela sendo professora, é sensacional. Dri, um super beijo. Eu admiro o trabalho dela, é um trabalho ó, nota 10. Adriana, saudades. Adriana, você foi a única pedalouca, ou desculpa, pedagoga, que eu não bati de frente na escola. Verdade. Que as outras não bati de frente, você não. Nossa, eu respeito muito as outras também, mas o respeito por você é magnífico. Que É legal que você está aqui. Quanto tempo? uma graça. Então vamos lá. Se eu uso coaching, se eu uso neurolinguística com a Sofia, aí ó a resposta dela. Ah, exatamente, com a Sofia. Usando assim os cadernos. Inclusive, na semana que vem, eu tenho uma convidada aqui no canal que também faz um trabalho espetacular, né? De alfabetização. Puxa, eu também estou convidando as pessoas para assistirem, a Marlete França. Faz um trabalho nas escolas municipais de Sumaré, aqui no interior de São Paulo, Sumaré, conheço, conheço. grande cidade. Beijo, Adriana, beijo. Ô, Beijo. Edino, bem-vindo, irmão. Bem-vindo, que legal que você está aqui. Aprendi muito com o Edino. Então vamos lá. Tá, antes de responder a sua pergunta, eu queria falar para Adriana. Adriana, quando você, quando você puder, nos ensine. Faça a coisa linda que você pratica com a Sofia. A Ju te ajuda, se você precisar, eu te ajudo, né? Estou à disposição, mas o mundo precisa de pessoas como você, Ela é né? sensacional, faz um trabalho muito bom, está fazendo pós-graduação em alfabetização e letramento, e para realmente enfatizar isso, tem um trabalho, umas ideias para trabalhar com crianças que precisam de uma necessidade especial. É uma coisa assim, eu acho que não uso como a Ju falou. Não, exatamente. Ela usa assim, ela tem um material, Rony, muito bom de trabalho. Sim. Depois é só criar os nomes, né? Nome é só o nome. O importante é que você Não. usa. Eu já usava com Exatamente. o Rony, ó, já usava um pouco de comunicativa pronto sem saber o que era. Aí que ele mandou ele decorar os nomes, aí ficou difícil o negócio, aí ficou chato, tá vendo? Mandou, bicho, fica quieta. Bom, então vamos lá. É, que pergunta interessante, porque eu uso sim, sabe? Olhando, parando para pensar, a primeira resposta que vem é não. Mas quando eu vou trabalhar os objetivas, metas desse aluno, sabe? Quando eu vou trabalhar o que a gente chama da ecologia, para saber se está dentro do tamanho certo, do tamanho correto, do tamanho que seja bom para o aluno, que não vá tomar muito tempo do aluno, que não vá atrapalhá-lo, né? Ou o aluno ou outro cliente, enfim. Então, eu uso sim, eu uso a neurolinguística, eu uso o coaching sim. Agora, comparado com a neurociência, é você pegar a maior estrela que existe no universo e o menor planeta que tem. A neurociência não tem como você deixar de lado, não dá. Simplesmente é você passar a enxergar e depois tentar desenxergar, se é que pode falar isso, não tem como. Uhum. Então, não dá mais para você trabalhar sem neurociência. Precisa da neurociência para a educação, sim. Não tem como não trabalhar. Porque uma das coisas que é mais importante não é ficar dando nome, né? Sabe, dando nome para algumas áreas do cérebro, né? Não é ficar dando nome, mas aí vem a estratégia. O que a professora Carla tipo, tem nos ensinado é como que você vai trabalhar isso? Como que você vai trabalhar a emocionalidade do aluno e a sua própria como professor para você ajudar esse aluno a aprender, né? E aí vem o professor Eric Kendall, né, nas explicações dele, né, como que você trabalha a dopamina e a serotonina para te ajudar na aprendizagem, né? Enfim. E é o que Inglês não é minha falta. praia. É. Ela escreveu no inglês, não é minha praia, mas ela é top. Rô, eu Show. queria que você falasse um pouco do teu trabalho, quais são os seus planos aí para 2021. Você citou que você está fazendo um trabalho, né, montando um curso voltado para business. Como é que as pessoas podem entrar em contato com você?
Me fala um pouco aí de como é que 2021 vai ser para vocês. Como é que vai ser esse ano? Tá, legal. É dia 17, eu acho que é dia 17, já lança o curso de Business no Marketing Digital. E é um curso que tem, na prática, lá nas aulas, terão PNL, terá PNL, coaching, neurociência aplicada à educação, certamente. Então, para ajudar para que a maioria das pessoas que poder assistir essas aulas Ó, Flávio, seja bem-vindo, Flávio. Na condução, né, no transporte, ou antes de dormir, ou na folga lá quando tiver de folga, ou quando tiver no descanso lá no trabalho, enfim, ele poder assistir no tablet, no celular, ou no laptop, enfim. Outra coisa importante, isso agora para 2021, né? E a gente não para, né? Tem mais cursos acontecendo, né? Para saindo do forno também. E também no marketing digital. Isso no caso do inglês, mas como você perguntou, o que eu também tenho preparado preparando alguns congressos, mas aí voltado para neurolinguística associada à neurociência aplicada à educação. A gente está vendo um congresso para isso pós-pandemia, né? Não durante a pandemia, claro, né? Vendo um congresso para Espírito Santo e para a região de Joaçaba, que é em Santa Catarina, um congresso Poxa. voltado. E aí tem muita coisa também com terapeutas, né, com terapia, porque trabalhar com a neurociência, aplicar a educação junto com a neurolinguística e no processo terapêutico, porque eu sou terapeuta e você sabe, isso é o que me move, é o que me mobiliza, né, junto com o inglês. Então, eu posso dizer para você, Ju, não tem doença, sabe? Quando eu falo doença, quer dizer, não tem tristeza, não tem ansiedade. Você fica ansiedade, mas você consegue se ajudar, porque há um propósito, né? Então, tudo isso que eu quero dizer é um propósito de vida, né? Que é trabalhar com a educação e trabalhar aí voltado para a saúde emocional. Então, é o que a gente tem aí para acontecer. Já vai acontecer esse mês que entra, já vai acontecer o lançamento do business para negócios, e segundo semestre, ou quando as coisas começarem a melhorar com a pandemia, enfim, ou de repente para o ano que vem, né? Não sei. Uhum, Aí uhum. começar a tocar esse projeto desses congressos. E é isso. E como é que as pessoas podem te achar? Podem te achar aqui no Instagram? Como é que tá o teu nome no Instagram? Você quer deixar algum contato para as pessoas te procurarem para fazer cursos de business? Às vezes, de repente, no presencial você já está ou você só vai trabalhar com um online? No presencial já estou, né? Tá. Já dou presencial, devidamente de máscara e tal. Uhum. A grande maioria tá mesmo no ambiente virtual, né? Mas já tem no presencial. Rony Lopes underline, isso, Rony Lopes underline no Instagram. É muito forte isso, eu me comunico muito bem com o Instagram. E também no meu canal do YouTube, Rony Lopes também. Então, são esses dois locais que pode me Legal. achar. O importante é, às terças e quintas aqui eu estou como convidado da Juliana, mas nas quintas-feiras aí eu convido outra pessoa, inclusive Juliana será minha convidada. Você pode ser convidado na próxima quinta, se você quiser, tá? Que chique que eu estou. Já É quinta, podemos eu fazer tenho isso uma aqui agora. convidada, eu não posso. Tá bom, então lá na outra, né? Posso, Lá aí na eu outra, posso. tá bom. Então, às terças no YouTube e às quintas aqui no Instagram eu vou falar sobre determinados temas, um determinado tema, né? Enfim, da aprendizagem em inglês. E no Instagram é uma entrevista também, para entrevistar um bate-papo com o Teacher Rony, entrevistar ex-alunos, que no caso o Felipe, inclusive foi seu aluno também, o Felipe, né? Puxa. Nosso, Uhum. nosso aluno. É um orgulho, porque hoje ele se tornou coordenador e hoje ele tá com um projeto trabalhando numa escola bilíngue, né? Olha o cara, Exato. né? E uma super Inclusivo, né? escola aqui em São Paulo, né? Uma escola em Genópolis, né? Bem top, Bem né? conceituado. Top, top. Exatamente. Olha o orgulho, né? Poxa, fico Maravilhoso muito isso. feliz de participar, Maravilhoso. né, disso, Né? né? Saber que a gente participou desse crescimento, né? Sim, 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 maravilhoso. Estamos no caminho certo, né?
né? Trabalhar com Então, educação é o certo, né? exato. E é isso. E aqui no Instagram é um bate-papo com o Teacher Rony, então aí tem colegas, ex-alunos, alunos, enfim, para esse trabalho. Então, para me achar, pode achar aqui no Instagram ou no canal do YouTube. Para quem quer fazer, por exemplo, curso, pode fazer o curso digital, que a gente vai lançar no dia 17. Pode me procurar, pode mandar aqui também por um direct aqui, dizendo que tem vontade de participar, quer participar, e a gente vai incluir você no grupo para a gente fazer o lançamento. Será muito bem-vindo, né? Perfeito. Rô, eu quero agradecer muito a tua presença aqui. É sempre muito bom conversar com você, né? Saber como é que a gente sabe que você anda com professores que estão anos luzes, não tem muita uma palavra, à frente, né? Profissionais como a professora Carla, como outros profissionais que realmente é, olham a educação de uma forma diferente, né? E isso é muito bom trazer para o canal, trazer para o meu canal, e eu vou em outros canais e eu falo, né? Como eu falei com a professora Thalita, como você conversou com o professor Felipe, e a gente vai tentando fazer com que os professores eles saiam dessa caixinha, saiam olhem diferente, né? Olhem na janela e ver que o que falta é metodologia, falta didática, parar de ficar só na teoria, né? São muitas teorias que os nossos cursos de licenciatura têm, né? E sair um pouco dessa teoria e ir para a prática. Né? Então, uma metodologia legal, uma didática legal e olhando para um futuro, né? E isso é muito bom. Quando eu converso com você, eu vejo um futuro da educação, né? Eu vejo que você já está num outro patamar, a qual eu também estou tentando galgar, né, e correndo atrás para isso. Então, muito obrigada, eu agradeço muito por você ter aceitado esse convite e eu quero você mais vezes aqui para conversar a respeito de outros temas. E gostaria de fazer um convite já ao vivo, de repente, da gente conversar um pouco sobre neurociência, né? De que forma Ótimo, que ela ajuda, né? E de que forma outros professores, outros profissionais têm que correr atrás para começar a olhar o aluno de uma forma diferente. Obrigada por tudo, ótimo. viu? Ótimo. Tem toques, inclusive, que a gente pode dar, pode fazer, linkar, inclusive, o Instituto Conectamos aqui para participar também, enfim. Quero agradecer pelo convite, agradecer as pessoas que estiveram aqui, que estão aqui. Muito obrigado, tanto as pessoas que estão que me seguem, tantas pessoas que seguem a professora Juliana, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu quero agradecer muito ao Igor por ter me dado o treinamento. É um rapaz muito jovem, eu vou fazer 50 anos no final do ano, ele deve ter idade de ser meu filho. Então, um rapaz muito jovem, uma cabeça excelente, maravilhosa. Exato. Quero agradecer a Simone Manetti é linda, ela é maravilhosa. E agradecer a professora Carla Tiepo por todos os ensinamentos. Vocês são maravilhosos, né? E, Jô, muito obrigado, tá? Pela Eu que oportunidade. agradeço. E a gente se vê no próxima live com o próximo convidado, com mais informações sobre educação, sobre gestão, sobre família, porque esse canal é para isso, para ajudar vocês que estão acompanhando a gente a crescer e fazer diferente, fazer uma educação diferente do que a gente está vendo aí. Um super beijo, um abraço e a gente se vê na próxima live. Tchau, Rô, obrigada por tudo.